pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal, onde eu procuro trazer para vocês informações relevantes sobre qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, de uma forma que você possa aplicar, de uma forma que você possa aplicar de maneira prática dentro do seu dia a dia. Hoje eu vou trazer um trechinho de um curso que eu elaborei para vocês, para enriquecer o conhecimento de vocês e para agregar na carreira de vocês. Justamente para vocês entenderem mais ou menos como é que eu olho para o sistema de gestão e como que eu quero transmitir isso para vocês. Então, o vídeo de hoje fala um pouquinho sobre esse curso, e este curso que eu estou falando para vocês é justamente para quem quer administrar, para quem quer fazer a gestão de um sistema integrado. Então você vai entender um pouquinho do conhecimento que eu estou transmitindo para você aplicar no seu dia a dia. Então acompanhe o vídeo aí, aproveita o conhecimento, que conhecimento sempre é bom, e depois lá na descrição tem uns links para você dar uma olhada, para você dar uma espiada no que tem de conteúdo para você de repente mudar sua carreira, mudar a sua vida profissional, melhorar a sua carreira profissional, agregar no seu dia a dia na atividade que você atua. Então aproveita o vídeo, aproveita o conteúdo para você agregar aí. Ah, e não se esqueça, né? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo. Se você achou relevante, compartilha. Se você gostou, deixa o seu like aí, que é importante. Sempre essas interações de vocês comigo para eu saber como que vocês estão se sentindo, como é que vocês estão aí pensando e participando disso, porque todo comentário, todo troca de ideia sempre agrega alguma coisa. É importante a gente olhar para isso. Então aproveita o vídeo. Bom, agora a gente fez toda a parte de planejamento e quando você planeja, você vai identificar os recursos que são necessários para o sistema de gestão integrado. E aí a norma fala, a organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implantação e manutenção e melhoria contínua. Aqui é importante você ter em mente que ela deve prover os recursos necessários. Ela não fala quando. Se você identificou o recurso, ele não deve ser disponibilizado no dia seguinte. Né? Vamos fazer uma analogia aí de urgência. Lógico, se for necessário, você tem que priorizar e você tem que colocar isso na frente dos outros. Mas a organização, dentro do cronograma dela, dentro do planejamento dela, vai definir quando disponibilizar esses recursos para o sistema de gestão ou própria organização. E aí devendo considerar as capacidades e restrições dos recursos internos existentes e o que precisa ser providos de maneira externa, ou seja, de fornecedores. Né? Então ela tem que olhar isso, olhar para a organização e entender, olha, isso aqui eu consigo produzir internamente, isso aqui eu vou ter que trazer de fornecedor para poder agregar ao meu produto ou ao meu serviço. Olhando para isso, a gente vai olhar para a infraestrutura. Então, quando você fizer a análise, você estiver planejando e olhar para os recursos, parênteses, quando você está aplicando e implantando um sistema de gestão, tudo isso que eu estou passando para vocês não ocorre na sequência. Você vai ver que tem muitas coisas que ocorrem simultaneamente, tá? Isso aqui é só uma sequência didática para você conseguir entender e depois ir aplicando conforme a sua realidade dentro da sua organização. Fecha parênteses. Então, você vai olhar para a infraestrutura da sua organização. Quais são os ambientes, como é que está o piso, pé direito, maquinário que eu preciso, que é o que ele está falando ali. Ó. A organização deve determinar, prover e manter a infraestrutura necessária para a operação de seus processos, incluindo edifícios e utilidades associadas, equipamentos, materiais, ferramentas, recursos de transporte, tecnologia da formação e comunicação. Então é muito importante você olhar para tudo isso e não focar somente na parte produtiva, né? Então eu vou olhar para o piso, como eu falei, para o telhado, para a temperatura que está ali. Mas eu preciso de um sistema de informação. Como é que esse sistema de informação está funcionando? Eu preciso
de transporte, quais são os transportes disponíveis? Eu preciso transportar, vamos exagerar aqui, né? Eu sou fabricante de usina eólica, aquelas usinas que geram energia através do vento. Eu preciso de um transporte especial para transportar ela. E eu não vou transportá-la montada, eu vou transportá-la desmontada. Então eu tenho que pensar em tudo isso quando eu for elaborar o planejamento da minha organização e o planejamento do meu sistema de gestão integrado. Então é muito importante você analisar tudo isso. Depois, monitoramento e medição. Aqui nós estamos falando dos nossos equipamentos de medição, dos nossos instrumentos de medição. Então a organização deve determinar, prover e manter recursos necessários para assegurar resultados válidos e confiáveis quanto ao monitoramento e medição for usado. Então você tem a sua organização, você precisa aprovar, você precisa verificar, você precisa medir aquele produto ou aquele serviço que está sendo prestado, você tem que determinar como que esse monitoramento e essa medição vão ser garantidos. Então, você vai pegar o teu paquímetro, o teu decibelímetro, o teu termômetro e vai estabelecer um processo para garantir que esses equipamentos estejam dentro da validade, dentro de valores válidos, que as medições que vão ser realizadas com esses equipamentos sejam realmente coerentes com o que deve, com o padrão normativo, enfim, com a medição que está sendo realizada. E se a rastreabilidade e aí ele fala, a rastreabilidade dos equipamentos de medição devem ser verificadas ou calibradas ou ambos de maneira periódica, identificada para determinar sua situação e guardar de maneira que não deteriore, não cause danos e contra possíveis ajustes que seja feito de maneira errônea. Então, os nossos equipamentos de calibração, você tem que manter eles de uma maneira que, se caiu no chão, você tem que mandar calibrar de novo ou verificar. Você tem o seu sistema de verificação e de calibração interno, como é que você faz isso? Quais são os erros que você admite dentro do processo? Tudo isso é importante dentro do sistema de calibração e de monitoramento dos dados que você tem, das medidas que você tem dentro da sua organização. Tem uma tabelinha que você pode fazer, você coloca o equipamento, qual é a faixa que ele trabalha, aí depois você coloca quais são os setores que esse equipamento está sendo utilizado. Você pode colocar o erro admissível para aquele equipamento e o erro do processo, o erro máximo aceitável. E se está calibrado, se não está, a situação dele. É muito importante você fazer isso, porque dessa maneira você vai garantir que o equipamento que está sendo utilizado ou o valor que está sendo lido nesse equipamento, ele é condizente e é coerente com a realidade. Também tem uma situação onde você pode colocar rastreável à rede RBC ou calibrável na rede RBC. Então tem todo um sisteminha para você fazer, mas isso é tranquilo. Fazendo dessa maneira que eu mostrei para vocês, já é o suficiente para você atender e você ter um sistema adequado e funcionando de maneira eficaz. Conscientização. Então, a organização deve assegurar que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes. A gente falou lá no comecinho da política que tem que ser divulgada e que tem que ser entendida mais do que decorada. Aqui eu reforço com vocês. Então, um dos itens é política, objetivo, contribuição para a eficácia do sistema e os benefícios do desempenho melhorado, indicação de não conformidades, incidentes e o resultado das suas investigações, perigos, riscos e ações, capacidades de se afastarem de situações de risco grave e iminente. Então, aqui são algumas situações que a gente traz para que a organização conscientize os seus trabalhadores, os seus colaboradores, e o gestor do sistema de gestão integrada, ele tem função primordial nessa questão de conscientização, porque é você que vai se tornar um gestor de SGI que vai dizer como você quer que esses trabalhadores sejam conscientizados. Por exemplo,
a gente pode aproveitar o diálogo diário de segurança, a gente pode fazer treinamentos periódicos com a produção ou com determinados setores, para que as pessoas tenham consciência e entendam qual é a funcionalidade do sistema de gestão integrado. Isso é muito importante. Eu sempre falo, transparência na gestão é primordial. Quando você começa a comunicar, seja indicadores, seja política, seja acidentes que acontecerem, o que aconteceu, qual foi a causa encontrada, tudo isso que você comunica para os trabalhadores, eles se sentem comprometidos e você tem uma boa força para que o sistema melhore a cada dia. Se você tem uma informação e você transmite ela truncada ou transmite ela pela metade, as pessoas começam a ficar desconfiadas e aí você perde a confiabilidade, você perde rentabilidade, você perde o sistema de gestão como um todo. Então é importante você ser transparente. Lógico, reforço, né, que eu falei em alguma aula anterior aí, você não precisa comunicar tudo a todo mundo, mesmo porque cada um tem a sua responsabilidade, a sua autoridade. Então comunique aquilo que aquele colaborador precisa saber. Se eu estou em vendas, eu vou comunicar os assuntos relacionados a vendas. Então, por exemplo, direção defensiva, geração de resíduos, por exemplo, papel, óleo, eu vou falar de aumento de vendas, eu vou falar de indicador de vendas. Então, tudo isso eu estou falando para um determinado departamento, determinada área. Eu não vou falar de acidentes dentro da caldeiraria com um departamento de vendas. Não tem nada a ver, eles não precisam saber disso. Então, essa conscientização focada e assertiva faz toda a diferença também dentro do sistema. E, falando em comunicação, a organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o SGE, incluindo, quando falarmos de comunicação, existem algumas situações que a gente tem que levar em consideração. Então, primeiro, tudo aquilo que já falamos com relação à conscientização, isso você vai determinar. Situações de emergência, de algum acidente, alguma coisa, é uma outra situação que você vai também pensar em comunicação, e as demais, que são as comunicações internas, quadro de aviso, evolução, metas e tudo mais. Então, qual é o procedimentozinho, qual que é a regrinha que você tem que adotar para a comunicação? O que eu vou comunicar? Com quem eu vou me comunicar? Como se comunica? E quem comunica? Então, sobre o que é o assunto? O que vai ser comunicado? Então, indicadores de desempenho. Eu vou comunicar. Então, vou falar sobre indicadores de desempenho. Quando que eu vou comunicar? Todo mês. Então, todo mês eu tenho um fechamento de indicadores de desempenho, eu vou comunicar. Para quem que eu vou comunicar isso? De repente, só para os gestores. Como que eu vou comunicar isso? Através de gráficos, de PowerPoint, de reunião, enfim, qualquer coisa que o valha. E quem comunica? Ao diretor da empresa. Essa é a pessoa responsável para fazer essa comunicação. Ou melhor ainda, você, gestor do SGI, é a pessoa responsável por comunicar a parte de indicadores de desempenho. Isso é um exemplo que eu estou te dando. Outro exemplo, aconteceu um acidente dentro da organização, seja um vazamento, um derramamento, um acidente com um funcionário. O que eu vou comunicar? Eu vou falar o acidente para todo mundo? Quando que eu vou comunicar? Vou comunicar quando aconteceu o acidente? Com quem que eu vou me comunicar? Vou comunicar com os colaboradores internos ou vou me comunicar também com os externos? A vizinhança, a polícia, bombeiro, enfim. Como que eu vou comunicar? Através de entrevistas, através de rádio, televisão, através das redes sociais? Eu vou emitir uma nota de esclarecimento? Como é que eu vou fazer essa comunicação? E quem vai fazer essa comunicação? É o presidente da organização? Um exemplo bem claro de um acidente ambiental que vocês podem identificar essas fases da comunicação é o acidente da Vale em Brumadinho, quando teve lá o rompimento da barreira.
Então, o presidente foi falar, o presidente comunicou. E isso é uma determinação da corporação, isso é uma determinação da organização. Isso precisa estar claro dentro da organização, principalmente para a parte de aspectos e impactos ambientais. De uma maneira geral, mas isso é mais relevante para a parte de aspectos e impactos ambientais. Então, a gente fecha essa parte de recursos e comunicação por aqui e a gente se encontra na nossa próxima.